Olá, meus queridos, vamos então ver, como se faz a determinação da variação de entalpia de uma reação quando a gente tem na mão dados de calores padrão de formação. Como vocês viram no material impresso que eu mandei, no PDF que eu mandei, o calor de formação é justamente a variação de entalpia da reação de formação. E sendo reação de formação, a reação que forma uma determinada substância composta, a partir das suas substâncias simples correspondentes, estando todo mundo em condição padrão. Então, esses calores de formação acabam sendo variações de entalpia padrão de formação. Assumindo que os reagentes, como substâncias simples no estado padrão, contribuem com entalpia zero, o calor liberado nessa reação de formação, que corresponde ao ΔH, acaba sendo compreendido como a entalpia da substância composta, de modo que é possível, então, tabelar esses valores que a gente acha com facilidade na literatura, os calores padrão de formação, as entalpias padrão de formação, que é justamente o valor correspondente à entalpia da substância composta. Então, vamos ver como é que se dá isso. Vou pegar como exemplo aqui a questão 7 da nossa lista de exercícios de calorimetria e termoquímica. A questão diz assim: como se determina o calor de uma reação química a partir dos calores padrão de formação das substâncias participantes da reação? Use como exemplo a reação CO gasoso mais meio de oxigênio gasoso indo a CO2 gasoso sob pressão de 1 bar e a 25 graus Celsius. Então, os dados como diz a questão, calor padrão de formação diz respeito à entalpia padrão da substância composta. No caso, a reação a ser considerada está em condição padrão, 1 bar e 25 graus Celsius, e nós temos os valores das entalpias padrão de formação das espécies participantes da reação. Então, como qualquer variação, a variação de entalpia, o ΔH, é a entalpia final menos a entalpia inicial. Considerando uma reação, nós temos lá como estado inicial os reagentes e como estado final os produtos. Então, conhecendo a entalpia das espécies que são produto, estado final, e conhecendo a entalpia das espécies que são reagente, estado inicial, não tem dificuldade. A variação de entalpia vai ser a final menos a inicial, produto menos reagente. A atenção que temos que ter é que esse cálculo diz respeito a uma determinada condição de temperatura e pressão, porque na verdade as reações são conduzidas assim, sob controle de pressão e sob controle de temperatura. Então, de acordo com os dados que nós vamos usar, nós vamos ter a variação de entalpia, estimativa do calor da reação ocorrendo naquelas condições. Então, vou colocar aqui a reação, que diz respeito ao exemplo 7, a questão 7 da lista, e os dados que foram fornecidos. A reação é a reação de combustão do monóxido de carbono. Vou colocar em destaque ali sobre a seta as condições nas quais essa reação está ocorrendo, as condições nas quais nós temos que calcular a variação de entalpia. Então, essa reação acontecendo sob pressão de 1 bar e temperatura de 25 graus Celsius. Para que a temperatura se mantenha, sendo essa uma reação de combustão, é necessário que o calor liberado na reação seja removido, seja extraído. E por isso, então, a reação, o sistema se mantém na temperatura de 25 graus. Esse calor removido, para que a temperatura se mantenha em 25, é justamente o calor liberado na reação, digamos assim. E é isso que o cálculo de ΔH a 25 graus fornece para a gente, uma estimativa no papel, uma estimativa teórica do calor liberado na reação, se ela é conduzida naquela condição de temperatura e pressão. Então, quais dados nós temos? A questão nos dá calor padrão de formação do monóxido de carbono, me dá uma entalpia padrão de formação para isso daqui, que a gente pode interpretar como sendo a entalpia dessa espécie na condição padrão, e dá também o calor padrão de formação do dióxido de carbono, me dá a entalpia dessa substância composta aqui. E nós sabemos que, para os cálculos de termoquímica, assume-se que as substâncias simples no estado padrão não contribuem com entalpia, tem entalpia zero, digamos assim. Então, oxigênio, na sua forma mais estável, 25 graus Celsius é oxigênio gasoso, e aí isso daqui, então,
né, assume-se que a entalpia é zero. De modo que a variação de entalpia para essa reação acontecendo nessa condição é entalpia disso menos o somatório das entalpias disso aqui, que é o estado inicial, que são os reagentes, né? Então, a variação de entalpia padrão dessa reação, por que padrão? Não é porque a reação está, né, sendo considerada nas condições padrão, e eu tenho dados justamente das espécies nessa condição padrão, né? Então, vai ser a entalpia, né, padrão de formação do CO2, o enunciado me diz que é menos 393 kJ por mol, né? Eu tenho 1 mol nessa reação sendo formada, né? Então, é uma vez o valor que eu recebi, já que o valor recebido está em kJ por mol. Menos, vou colocar já aqui, menos 393. Menos, vou abrir, nem precisa, né? Porque, deixa assim, um colchete, né? Então, entalpia do CO, né? A questão me fala que é menos 110 kJ por mol, eu tenho 1 mol a considerar, então menos 110. Mais, né? Oxigênio sabemos que contribui com zero, né? Porque a gente assume que as substâncias simples no estado padrão têm entalpia zero, né? Mas só para poder, né, a gente considerar essa questão, né, do coeficiente estequiométrico, aqui não tem nada na frente do menos 393, porque na verdade tem um 1, né? Porque a situação considera a formação de 1 mol de CO2. Da mesma maneira, não tem nada na frente do menos 110, porque aqui eu tenho 1 mol de CO, mas aqui eu tenho meio, né? Então seria meio vezes zero, né? Porque, né, os valores de entalpia são dados sempre em base molar, né? Então, se houvesse um valor de entalpia para o oxigênio, seria alguma coisa quilojoules por mol, né? Como eu tenho meio mol, teria que considerar meio. Então, aqui eu tenho que o ΔH, padrão da reação, vai me dar um valor X em quilojoules. Essa é a nossa atenção, né? Se os valores de entalpia padrão de formação para o CO2 e para o CO foram dados em quilojoules por mol, né, a minha resposta sai em quilojoules. Tá? Então não tem mistério, é coisa conhecida de vocês. O importante nesse momento é entender, né, que esse cálculo, né, considera a reação ocorrendo nessas condições aqui, né? E da onde vem esse calor, professor? Se a temperatura está fixada? Justamente por isso, né? Se não tivesse fixado, a temperatura ia aumentar. Para que ela se mantenha fixa, essa quantidade de calor tem que sair do sistema, né? E essa quantidade de calor que sai do sistema é o que a gente calcula através do cálculo de ΔH, tá? Então, detalhes sobre isso, né? Os valores de entalpia padrão de formação, né, são interpretados como as entalpias de substâncias compostas na condição padrão, né, geralmente são dadas em base molar, né, por isso a necessidade então de considerar o coeficiente estequiométrico, que acaba sendo, entre aspas, o número de mols que a gente considera, né, para calcular o ΔH. Né, esse ΔH diz respeito, né, à queima de 1 mol de CO para a formação de 1 mol de CO2, né? Os coeficientes estequiométricos são interpretados nesse momento como o número de mols, né? E é isso, tá? Então, esse é o método 1, determinação da variação de entalpia das reações utilizando calores padrão de formação. Não é novidade para vocês, beleza?